Olá, eu sou Juliane Souza e essa é a série 10 anos depois, idealizada e produzida pelo Instituto Suma Uma. Aqui, gente, nós vamos falar sobre a Lei de Ações Afirmativa, ou como mais popularmente conhecida, a Lei de Cotas. A Lei 12.711, que estabelece a reserva de vagas em instituições de ensino federais para grupos historicamente excluídos, completou 10 anos em 2022. Quais foram os impactos nos mais variados setores da sociedade, as melhorias necessárias e as perspectivas de futuro para essa importante ferramenta de democratização do ensino e a geração de conhecimento? É o que nós vamos saber aqui na série 10 anos depois, com a participação de diversos estudiosos, pesquisadores e ativistas no assunto. Este trabalho, contemplado na chamada pública O Papel da Ciência no Brasil de Amanhã, recebeu o apoio do Instituto Serra Pilheira. Tenho orgulho de ter sido o primeiro, mas não quero ser o único. E desejo que nenhum negro precise carregar o peso de nenhuma dessas situações. O autor desta fala é o nosso primeiro convidado para essa conversa. Eu estou falando do professor e ativista antirracista Juarez de Paula Xavier, graduado em Comunicação Social, Jornalismo pela PUC São Paulo, mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o PROLAN-USP, no eixo Comunicação e Cultura, e atualmente é professor assistente, doutor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita e vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, Unesp Bauru, e do Fórum das Vice-Direções da Universidade Estadual Paulista. Também, professor, é membro da Comissão de Heteroidentificação da Unesp, que inclusive é o nosso tema, o nosso primeiro tema para esse bate-papo, e presidente da Comissão Permanente de Permanência Estudantil. Mas é importante dizer, né, professor, que antes disso, o professor é iniciado em Ogum, capoeirista, corintiano, nascido na Vila Mazei, da zona norte da capital paulista, é filho de um caminhoneiro e uma empregada doméstica. Professor, seja muito bem-vindo para essa nossa primeira conversa. É uma honra receber o senhor aqui neste espaço para a gente falar sobre esse tema gigantesco, que são as cotas raciais no Brasil, mas a gente vai se atentar aí à heteroidentificação, né? Algo inédito dentro desse tema aqui no nosso país. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Eu que agradeço, só esqueceu de uma coisa, eu O quê? sou membro do Grêmio Recreativo Cultural pós-doutorado do Samba Vai Vai, então tem essa também. Muito que bem, então vai ter muito samba aqui, né? Muito samba aqui, então, com essa inspiração do samba, eu peço licença aos nossos ancestrais. Esse que é o nosso lugar de excelência, que é a oralidade, a conversa, a escuta atenta, a troca e o aprendizado, né? É o legado aí que os nossos ancestrais deixaram para a gente. E, professor, quero começar, né, lembrando, né, eu trouxe essa fala, né, do senhor lá dos anos 1990, que o senhor foi o único negro no mestrado, no doutorado, e aí eu quero saber se ainda é o único professor negro no Departamento de Comunicação Social da Unesp em Bauru. Também tem um detalhe importante, que quando eu cheguei para fazer mestrado e doutorado, estava sendo organizado na Universidade de São Paulo um núcleo de estudos interdisciplinares sobre o negro brasileiro, onde eu conheci a Ronilda Ribeiro, que foi me orientanda no mestrado, e o doutor Kabengele Munan, que foi meu orientador no doutorado. Então, já tinha ali um grupo de pessoas esboçando um trabalho sobre a questão racial. Na Universidade Estadual Paulista, nós temos uma presença muito pequena de negros. Se você pega o conjunto de professores, uma fração muito pequena, a universidade ainda não fez esse levantamento de forma oficial, tem utilizado os dados do governo estadual, quando a gente faz o recadastramento anual, mas nós precisamos fazer isso. Nós temos hoje uma coordenadoria de ação afirmativa, diversidade e equidade, que deve se propor a fazer isso. Eu não faço parte da coordenação, mas eu tenho acompanhado o trabalho. E no Departamento de Comunicação Social, sou o único negro autodeclarado, mas como tem os espaços da fabulação, nós crescemos nos últimos anos em 50% de contratação de professores negros.
Existia eu e a professora Ana Bia, agora nós somos 3, então tem mais uma professora negra. A presença de professores negros negras e negros é muito pequena nas universidades públicas brasileiras, um pouco mais nas particulares, por várias razões, mas muito pequena nas universidades públicas. Nossa ideia é aumentar isso. Fizemos agora, há pouco tempo, de uma banca de contratação de um docente no nosso campus em Assis, na área de psicologia clínica, e contratamos um jovem doutor pesquisador negro, fresco ainda. Ele se doutorou agora no meio do ano e ingressou na nossa universidade. E, professor, o que significa ser um único nesse espaço, especificamente pensando aí a academia? Tem 2 dimensões, né? Por exemplo, no sagrado é ótimo, Ogum é único. Mas, do ponto de vista político, é muito complicado, né? Você tem um processo de violência sistêmica muito brutal. Esse espaço da branquitude, ele não tem mais nenhuma mediação. Você tinha uma mediação supostamente de fabulação até os anos 90, mas com o avanço da extrema-direita no Brasil, isso acabou, né? Não tem nenhuma mediação. E esses espaços são espaços hostis à população negra. A universidade é hostil à população negra. O espaço de branquitude é hostil à população negra. Nós fizemos uma mudança política importante na universidade, nós mudamos a política pública de ingresso na universidade, mas nós não mudamos ainda o exoesqueleto da universidade, continua o mesmo montado no século XIX, para reproduzir o racismo sistêmico, o racismo científico, a brutalidade da violência racial. Então, é um ambiente muito pouco salutar. Você está sempre permanentemente ligado, observando, é sempre complicado ser o único no espaço de branquitude. Agora, professor, ser o único em 1990 é diferente de ser o único hoje, que temos a impressão de que as pessoas negras estão mais nesses espaços, estão em outros espaços, onde a gente vê o corpo negro em outros espaços? Sem dúvida alguma, né? Graças fundamentalmente à população negra, né? A cada década que a gente passa, a gente amplia a nossa presença cognitiva, política, social, cultural. O projeto era acabar com a população negra até 2011, a população negra e a cultura negra, um aniquilamento da população negra. Então, cada década que a gente sobrevive, a gente dá um salto à frente. Nos anos 90, a gente estava passando um momento muito importante na luta política da questão racial no Brasil. Nós estamos reconstruindo um conceito inaugurado pela Frente Negra Brasileira nos anos 30, que era o conceito de maioria racial negra. Nós não tínhamos dados sobre quanto nós éramos, onde nós estávamos. A ditadura civil-militar, ela coibiu e proibiu que tivessem dados étnico-raciais no censo. Então, a gente se achava minoria. Mas, nos anos 90, tinha um aspecto importante. Nós estávamos reconstruindo o conceito de negro no Brasil, compreendendo que o negro é formado pelo conjunto de pretos e pardos. Houve uma série de testagens no IBGE, uma importante socióloga participou desse debate, Vânia Santana, e depois de todos os testes, nós optamos em trabalhar com essa ideia. Preto e pardo formam a categoria negra. Então, nós estamos construindo o conceito de maioria racial negra nos anos 90, o que tem impacto extraordinário nas lutas políticas, nas propostas de políticas públicas. Hoje é diferente. Você chega na universidade, depois de que nós adotamos essa política em 2012, foi aprovada em 2012 em âmbito federal, nós aprovamos na nossa universidade em 2013, vamos fazer 10 anos agora, o ano que vem, dessa política na nossa universidade. De lá para cá mudou muito a presença, não apenas de alunos negros. De lá para cá, desde que nós montamos a comissão de heteroidentificação, há o ingresso de pelo menos 1.000 alunos negros por ano na universidade. Então, isso mudou muito, mas a universidade ainda não mudou. Então, é diferente que tem jovens negros com letramento, com visão política, viraram o mestre dos professores que não têm a leitura que muitos desses jovens têm. Então, é uma situação muito diferente, uma realidade muito diferente. Os coletivos negros, LGBTQI+, de mulheres, mudou muito a universidade nesses últimos anos. Para se ter uma ideia, de cada 3 alunos que ingressam na universidade, 2 são mulheres. É uma coisa muito nova isso que nós estamos vivendo na universidade. Então, é muito diferente ser negro hoje na universidade. E isso tem relação com a lei de cotas? Não tenho dúvida alguma, não teria acontecido sem isso. Quando nós pensamos nessa política na universidade, cheguei na universidade em 2011, nós tínhamos um dado que apenas de 10% a 15% dos nossos alunos era de escola pública. De 10% a 15%. É importante salientar, é uma política pública sócio-étnico-racial. Ela é, acima de tudo, social, porque ela está focada no aluno da rede pública.
Então, de lá para cá, nós saímos de 10%, 15% para 50% de alunos de escola pública. Desse universo, um percentual para alunos pretos e pardos. Então, ela é étnico-racial nesse sentido. Isso mudou muito. Hoje você tem a presença forte de alunos de escola pública em todo lugar, em todos os nossos cursos, todos os cursos, desde os mais concorridos, que é medicina, que é um índice assim, acima da média. Nossa concorrência tem uma variação de 260 a 300 alunos por vaga, né, até os cursos que têm uma procura menor do que isso. Então, tem mulheres, tem alunos de escola pública e pretos e pardos. Mudou muito a universidade, foi uma política fundamental para a constituição de jovens negros na universidade. Então, professor, diante de toda essa mudança, desse aumento, desse acesso, o senhor acredita que a gente ainda tem que explicar o porquê das cotas raciais, o porquê que essa ação afirmativa é importante? Tem sido o nosso trabalho desde 3 milhões de anos atrás, quando a gente inventou o ser humano na África, né, que foi a maior revolução tecnológica de todas. A população negra tem sido civilizadora da humanidade, e no Brasil não é diferente. E acho até ter uma função. A sociedade brasileira ela se constituiu a partir da negação absoluta do princípio de humanidade da população negra. E é assim que todos veem o negro, inclusive a classe média democrática brasileira. Então, nós estamos fazendo um processo permanente de civilização, civilizando cada vez as gerações que vão surgindo sistematicamente no Brasil. É um exercício de conexão cognitiva permanente que nós temos feito, no sentido de humanizar essa população. E tem que explicar porque há uma distorção, na minha opinião, na percepção dessa política pública. A política pública de ação afirmativa, na minha opinião, ela tem um objetivo. O objetivo dela não é ter mais negro na universidade, não é ter mais tese sobre a questão racial, não é ter mais professor negro, não é esse o objetivo. São metas que a gente precisa ampliar, inclusive. O objetivo é fazer com que essas políticas públicas contribuam para paralisar o massacre da população negra. Esse é o objetivo. Então, quando alguém diz assim, já atingiram o objetivo que vocês tinham na universidade em relação às políticas públicas? Não. Estamos longe disso, né? E isso está relacionado, professor, com reconhecimento da humanidade do cidadão negro. Sem dúvida alguma, né? Essa é a questão fundamental. Essas políticas, desde o século XX, elas foram pensadas para que você paralisasse o aniquilamento negro. Né? O aniquilamento negro está associado à ideia do racismo. O racismo não tem adjetivos, se é cordial, se é democrático, isso é bobagem. O racismo é aniquilamento da população negra. Então, essas políticas públicas visam essa condição. Recuperar a humanidade, afirmar a humanidade negra, mas, acima de tudo, reduzir até eliminar de vez o aniquilamento que se produz em relação à população negra. Então, nesse sentido, nós estamos distantes. Mas o que é importante? A presença de negros tem feito com que a população negra se debruce sobre tema que não era discutido antes, pelo menos na ênfase necessária, né? Eu estou há pouco tempo na universidade, no nosso programa de pós-graduação, eu fui o primeiro a orientar um trabalho sobre a questão de negro LGBTQI+, nós fizemos um trabalho sobre a especificidade do extermínio do homem negro gay. O trabalho tinha esse foco. Voltamos a discutir a questão da mulher negra e renda, uma série de temas importantes que não eram discutidos. Então, a presença, penso eu, do ativista negro na universidade é para que ele possa ampliar os aspectos teóricos conceituais sobre a realidade social brasileira, discutir a questão racial na questão do negro, na questão da sociedade brasileira, ampliar o corpo teórico conceitual dessa reflexão, repensar metódicas do ponto de vista científico e, acima de tudo, romper com essa suposta neutralidade axiológica da pesquisa, que é uma bobagem. Na nossa opinião, essa é a função de estar na universidade, além de contribuir com a luta política contra o aniquilamento. Professor, eu tenho a sensação de que, quando nós estamos na universidade se apropriando desses temas, a população branca universitária entende quase como uma provocação, porque, por muito tempo, o cidadão negro, a população negra, foi objeto de estudo, né? Então, como objeto de estudo, ok, pode, né? E quando a gente toma conta, né, do que é nosso, existe uma dificuldade ou uma desvalorização desse conhecimento como um conhecimento, de fato, acadêmico, de pesquisa.
Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É essa a realidade? É esse sentimento mesmo? E se não for isso, não vale a pena. Tem que ser uma provocação mesmo. No sentido de que isso é importante. O ensino superior no Brasil, ele se funda sobre a ideia do racismo científico. Ele constrói essa ideia do racismo científico. Em 1808, quando surgem as escolas de medicina de Salvador e do Rio de Janeiro, elas são o epicentro da construção dessa teoria no século XIX. Ela sustenta essa teoria em todo o século XIX. No século XX, isso não mudou no substancial. Quando se reinventa a universidade na década de 30 no Brasil, ela é um espaço privilegiado da branquitude. De 1870 até 1930, você tem a constituição de um mecanismo de segregação no Brasil, né, de acesso ao mercado de trabalho formal, acesso à formação cultural, acesso ao território, acesso à questão política, e nesse contexto se forma a universidade. Ela é fundamentalmente uma universidade branca, né, a partir de uma perspectiva branca. A partir do século XXI, que é um atraso brutal, o Brasil adota essas políticas, e a presença negra é uma provocação brutal, por várias razões. Epistêmicas, porque faz a pluralidade da reflexão, de construção de narrativa científica sobre a realidade social brasileira. Né? Ela sempre foi uma prerrogativa do branco, né? Agora mudou isso. Né? É teórica porque ela propõe uma nova abordagem de questões importantes que estavam ausentes do escopo da universidade. A questão da mulher negra, do jovem negro, das comunidades remanescentes quilombo, dos candomblés a partir de uma perspectiva da população negra. Né? Técnica porque houve uma rebelião dos objetos. Né? Esses objetos não são mais objetos, são sujeitos. Isso muda tudo, muda a angulação, muda a abordagem, muda a perspectiva, muda tudo, absolutamente tudo. Tem a questão da ruptura epistêmica também. Mas tem uma questão que eu acho importante, que eu acho que é fundamental, que isso está provocando uma mudança. O espaço da universidade, da ciência, da pesquisa, também é um espaço branco, patriarcal, supremacista racial, capitalista. Ele também é esse espaço. A presença negra bagunça essa normalidade, né? E expõe, assim, quero ter um cuidado nessa discussão para não provocar mais do que tenho provocado meus colegas brancos. Pode provocar, professor. Cuidado, né? E expõe a mediocridade na qual se constituiu as narrativas científicas no Brasil. Quando você pega as pessoas que são referências, que estão estudando coisas importantes na realidade política social brasileira, é espantoso, nem todos, obviamente, mas é espantoso o grau de mediocridade desse trabalho, dessas pesquisas, né? Da produção científica. Né? O Brasil cresceu bastante a produção dos seus papers, dos seus artigos, né? Mas o impacto desses artigos, do ponto de vista social, é pequeno. É pequeno. Quando você vai trabalhar com aquela pessoa do mesmo lado, ali você começa a provocar essa situação que é muito constrangedora para eles, né? Não propriamente para nós. Para eles é muito constrangedor quando você vai pegar nas suas respectivas áreas quem são as referências e a produção da qualidade. Não estou dizendo todas as pessoas, mas isso provoca muito, porque provoca a estrutura de poder na universidade e na ciência instituída. Você tem mais pessoas para reivindicar bolsas, você tem novas abordagens, você tem novos pesquisadores, você tem novos laboratórios sendo montados. Então, é disputa de poder político, de narrativa e questão concreta. Então, é uma provocação, creio eu. Não é uma provocação no sentido que deve ser a universidade. O espaço das provocações, das diversidades, das polêmicas, das perspectivas mais amplas possível do ponto de vista cognitivo. Se não for acontecer isso, não vale a pena a universidade. Você acredita que um dos resultados das consequências, né, de expor essa mediocridade que o senhor fala, essa superficialidade, tem a ver com essa resistência que ainda se encontra com o pesquisador negro, que traz e que expõe isso de alguma forma através da sua pesquisa? Sem dúvida alguma, sem dúvida, não tenho dúvida em relação a isso. Né? Esse incômodo ele tem implicações, que eu acho que são implicações econômicas, políticas, sociais e culturais. Mas, acima de tudo, tem a ver com você assumir a sua narrativa. Né? A Lélia falava, Nélia Gonzalez, fala uma coisa muito legal. Ela fala, nós temos que ser inventores das nossas narrativas. Não é apenas narrar. Não é apenas narrar a partir da perspectiva do branco, mas a partir da perspectiva negra. Né? Isso provoca um incômodo muito grande. É como você falar sobre, por exemplo, a herança da escravização para o branco. Né? Todo o circuito de privilégio constituído em 60 anos de política pública dirigida para os brancos entre 1870 e 1930 criou essa força de desigualdade social que nós temos, que está na sociedade, que está no território e está na universidade.
né? As exigências que você tem para o ingresso na universidade e para a construção de uma carreira negra na universidade são extremamente diferentes do pesquisador branco. Vamos pegar um exemplo. O pesquisador branco ele pode se dedicar a um circuito pequeno da sua observação científica, vai estudar aquilo o resto da vida. Nós não. Nós estamos fazendo isso, tentando construir nossa carreira, mas nós estamos na comissão de heteroidentificação, nós estamos na comissão de permanência estudantil, nós estamos na comissão de fim da violência contra mulheres e negros na universidade, nós estamos em todas as outras comissões que o pesquisador branco não precisa estar. Então, essa situação de privilégio branco, ela se reproduz de forma intensa na universidade, de forma brutal na universidade, sem a mediação aquela mediação de uma falsa etiqueta de respeito, né? Não existe isso. Agora, professor, uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar aqui é o papel dos movimentos negros para que a gente pudesse chegar até aqui hoje com essa lei de cotas, com as ações afirmativas, que foi fundamental. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, qual o papel desses movimentos, que eu acho que tem a ver com isso que o senhor está falando, que é estar em todos os lugares, né? Não só seguir uma carreira acadêmica que não está dentro não está no dia a dia, né, do pesquisador negro. O pesquisador negro ele é diverso, ele é ativista, ele está em vários setores, né? Eu acho que uma coisa importante, as políticas públicas foram pensadas desde o século XIX. Você pega os irmãos Rebouças, eles trabalhavam com essa possibilidade, né? Luiz Gama trabalhou com essa possibilidade, a Frente Negra Brasileira, nos anos 30, aos anos 40, foi uma forte influência nessa discussão, nesse debate. Teatro Experimental do Negro, né? Solano Trindade, uma importância grande nessa linha política. O movimento social de negros dos anos 70, ele inaugura, na minha opinião, o movimento negro moderno, né? Num contexto muito específico. A gente já tinha passado pela Segunda Guerra Mundial, que pauta o racismo como sendo uma questão fundamental no mundo inteiro. Nós estávamos no final já das guerras de libertação da África, Angola, Moçambique, foram os últimos nos anos 70. A luta contra o racismo na África do Sul já estava mundializada desde os anos 60. A guerra da Argélia, de independência da Argélia, aquela brutalidade tornou-se foco de debate no mundo inteiro, a emergência dos Panteras Negras, tudo isso criou uma situação muito nova para o movimento negro nos anos 70 no Brasil. E ele traz um debate muito importante. Ele consegue pautar que a questão racial ela é mais que nos Estados Unidos, estrutural e sistêmica. Estrutural porque ela atravessa toda a estrutura da sociedade. Está presente no imaginário, nas relações políticas, econômicas, sociais do país, está presente no dia a dia, nas relações interpessoais, né? A nossa forma de amar, por exemplo, é condicionada pelo racismo, a forma com que a gente vê o mundo, com que a gente anda, com que a gente se veste, com que a gente produz poesia, né? Tudo condicionado pelo racismo e condiciona o racismo. Então, nesse sentido, essa geração, que eu chamo de geração vitoriosa, teve uma sacada extraordinária de pensar a questão racial a partir de um mecanismo sistêmico, e por isso que está em toda a área, né? O que essa geração fez, que eu acho que foi extraordinário. Duas questões importantes. A primeira é que trouxe o debate de que o racismo ele era estruturante no sentido até mesmo de estruturar as classes sociais no Brasil, que é o debate que se tinha na época, que as classes eram anteriores às relações raciais. O que essa geração mostrou é que não. Né? Quando você constitui a questão das classes sociais no Brasil, o elemento raça era muito forte, muito presente. Não, isso foi extremamente importante, porque se isso é um fato, ele está presente em todas as relações raciais, em todas, inclusive na subjetividade negra, que se tenta reproduzir mecanismos brancos. Né? De ter ainda o conceito de beleza espelhado pela subjetividade branca. Né? Essa sacada foi importante. E uma segunda questão fundamental é associar a luta política contra o racismo a uma luta política antissistêmica. Supera o racismo se nós superarmos esse modelo de ação política social. Por que foi importante esse debate naquele momento? Porque toda essa discussão era feita pelo branco. Era o branco de classe média, democrático, incluído, era ele que fazia esse debate sobre as relações étnicas raciais no Brasil. Pega o histórico dos pesquisadores, todos eles tiveram um papel importante, né? Não pode jogar tudo isso fora, teve um papel importante, mas a partir de uma perspectiva branca, né? E não assumiram a responsabilidade da presença branca na construção desse modelo monstruoso de Estado. Então, esse grupo de intelectuais teve um papel fundamental
né, para que a gente universalizasse a questão política do enfrentamento ao racismo e de que nós estamos na luta permanente com o racismo em todos os lugares. É na universidade, é na rua, é no metrô, em todos os lugares. Acho que é importante chamar a atenção para isso, professor, porque a gente vive esse momento que parece que é sempre uma novidade, né? Que a gente ouve. Não, porque agora é isso, porque agora não pode isso, porque agora... Sempre foi assim, a luta dos movimentos sempre existiu, sempre houve resistência. Então, ações afirmativas, a luta e provocar a sociedade sobre a vida da população negra privada de seus direitos neste país é uma luta permanente, ela não é uma novidade. Então, eu acho importante a gente deixar isso claro aqui para quem está nos ouvindo e entender que esse é um debate que atravessa, né, anos, né? Tem vários nomes que o senhor trouxe aí, né, dentro, o Luiz Gama, enfim, que foram importantes para que a gente pudesse chegar aqui para poder falar desse assunto. Então, tem muita história aí ainda e que no Brasil a gente não consegue fazer dar continuidade nisso, né? Então, a gente está sempre voltando, a gente está sempre tendo que explicar o porquê isso, tem sempre que voltar lá atrás na história. O senhor acredita que isso atrapalha essa continuidade que a gente precisa dar em relação à questão racial no Brasil? A gente precisa passar para um outro estágio, a gente fica ali sempre voltando, porque tem sempre que explicar o porquê que a gente está falando disso, por que a gente chegou nesse lugar? Depende de como a gente vê isso, né? Mais ou menos como nas rodas sagradas negras. Quanto mais você participa do candomblé, mais você entende aquilo. Quanto mais você canta uma cantiga, mais você aprende aquilo. Quanto mais você vai para as rodas de capoeira, você fica melhor no jogo. Quanto mais você está numa bateria de escola de samba, você toca melhor. Depende de como a gente vê isso. Acho que é necessário isso também para a gente aprimorar o nosso instrumento de ação política. É necessário revisitar isso, porque se o branco esquece... Tem uma história na capoeira que é interessante. Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Sim. Então, o negro não esquece partes importantes da sua história. Revisitá-las é importante, fundamental. Por exemplo, eu não gosto de dar esse exemplo, porque minha filha é historiadora, vai puxar minha orelha quando ouvir o podcast, né? Não existe história contrafactual, né? Mas, se fossem adotadas as políticas apresentadas pelos Rebouças no século XIX, a realidade do negro seria diferente hoje. Eles tinham proposto o ingresso da população negra no sistema de trabalho. Não teria sido necessário, não tinha justificativa a imigração branca naquele momento. Ela teve um papel político ideológico, aniquilava os negros e substituía pela população branca. Foi um projeto político do Estado brasileiro. Mas, se não tivesse esse projeto, nós estaríamos numa situação diferente. Revisitar isso é importante. Revisitar é importante, porque dá a dimensão exata da magnitude do racismo no Brasil. O racismo não é o cara pisar no pé do outro no ônibus, não é não gostar, não é essa a questão. A questão é que o projeto político do Estado brasileiro para a população negra foi um aniquilamento. E nós temos que compreender isso. Né? Mais do que explicar, nós temos que compreender isso. Ao compreender isso, a gente tem a compreensão do que é que nós estamos fazendo. Né, da magnitude daquilo que nós fazemos. Eu acho que não é um problema revisitar. Né? O problema é que você não pode revisitar nos mesmos patamares. Né? Quando nós, lá no século XIX, queríamos as políticas de ação afirmativa, era porque nós queríamos um espaço para construir nossa cidadania. Hoje nós queremos a afirmação nas ações afirmativas, na minha opinião, para paralisar o massacre e destruir esse modelo que reproduz o massacre. É muito mais, não é ter um emprego. Hoje nós queremos desmontar esse modelo, né, que ele é insustentável para a população negra. Eu acho que o problema não é revisitar, porque a gente vai lutar a nossa vida inteira. Não acho que não existe possibilidade de ser negro sem fazer esse enfrentamento. A questão concreta é que nós queremos projetos muito mais acima daquilo que nós obtivemos até agora. Eu insisto, o objetivo é paralisar o massacre. Então, nós temos um longo caminho para percorrer até que esse objetivo seja alcançado, na minha opinião, óbvio. Professor, conte para a gente por que o Brasil demorou tanto para adotar políticas de acesso da população negra à universidade, à lei de cotas raciais, por exemplo. Por que tanta demora? Que o projeto era aniquilar o negro. Essa é a questão mais direta e objetiva. As políticas de ação afirmativas, elas são um fenômeno do século XX. Mas elas estavam sendo experimentadas laboratorialmente já no século XIX. Você pega, por exemplo, o período da Comuna de Paris, já tinha política de ação afirmativa para mulher, trabalhadores. Nos Estados Unidos, o período de reconstrução pós-Segunda Guerra, pós-Guerra da Secessão dos Estados Unidos,
Teve um período de reconstrução que tinha políticas públicas para a população negra. Ela foi adotada em todos os países da Europa, por exemplo, ao longo do século XX, as políticas de ação afirmativas para mulheres, trabalhadores, estrangeiros, tal. O século XX foi o século das políticas de ação afirmativas, em especial depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil só vai adotá-las no século XXI. Né? Até os Estados Unidos e a África do Sul, que são modelos de experiências racistas, adotaram antes do Brasil. Né? O Brasil retardou o máximo essa política. Por quê? Porque a questão racial ela é estrutural no Brasil, ela tem um papel fundamental, ela é decisiva, ela explica todas as outras situações no Brasil. O Brasil retardou porque o primeiro projeto, que era de eliminação, não deu certo, né? O projeto de assimilação não deu certo, porque também tem que se considerar que o grande fenômeno do século XX foi a construção da classe média. A classe média brasileira ela é construída no âmago da sociedade racista, e ela reproduz esse processo. Onde a classe média é democrática no mundo afora, ela se deu num processo de construção diferente do Brasil. A nossa classe média ela sai do forno do racismo, né? E reproduz isso. Reproduz na exploração das empregadas domésticas na sua casa, dos seus motoristas, das suas babás, que eles chamam de seu mesmo. Então, você tem uma classe média que teve acesso à política pública, mas não compreendeu a necessidade de reconhecer o direito das políticas públicas da população negra. Por que disso, professor? Fundamentalmente por causa do processo supremacista racial branco. Vou pegar um exemplo. Ó. A última categoria que teve reconhecido seus direitos trabalhistas foram os empregados domésticos. A última. Né? Você já tinha CLT desde o final dos anos 30 e nós só fomos obter isso muito recentemente. Porque o trabalho doméstico ainda é o trabalho que tem as marcas e as raízes do trabalho escravizado. Isso é fundamental. Mas tem um outro fator fundamental. A classe média vai exercer a sua política de acesso às políticas públicas submetendo a população negra a uma condição de subcidadania. Porque para a mulher branca sair, trabalhar, construir sua carreira, alguém teve que ficar em casa com seus filhos, alguém teve que limpar sua casa, alguém teve que passar, que lavar, que eram normalmente mulheres negras. Então, esse fator, na minha opinião, ele é fundamental para a gente sacar isso. A classe média teve acesso ao exercício da cidadania ao longo do século XX, que é o período das políticas de ação afirmativa, negando esses direitos para a população negra, que era submetida à condição de subcidadania, porque servia essa classe média também. Então, isso fez com que o Brasil retardasse muito essa política de direitos de ações afirmativas para a população negra. Há um fator também que eu acho que ele é essencial nessa compreensão: a negação da humanidade da população negra. Então, todos têm direitos à política pública, todos têm direito à saúde, à educação, ao trabalho regulamentado, ao lazer, ao amor, à casa. A população negra não. Então, a negação da humanidade da população negra, vigente ainda hoje, né, tornada mais pública pelo fato de você ter um representante do Estado e do governo brasileiro que enuncia essa barbaridade a todo momento, né, perder a vergonha de ser racista, de ser preconceituosos, isso retardou esse projeto no Brasil, a despeito dos esforços feitos pela população negra. A despeito disso, a população negra, fundamentalmente, foi quem definiu essas ações políticas lá atrás, quando compreendeu, por isso que eu acho que é uma geração gloriosa, compreendeu a importância das políticas públicas ao aprovar a criminalização do racismo na Constituição de 88 e a importância das políticas públicas. É a primeira geração negra que conquista políticas públicas. Isso tem um papel fundamental a partir dos anos 80. Então, graças à população negra, nós chegamos onde nós chegamos, tardiamente, porque o projeto branco era retardar ainda mais o acesso da população negra a esses direitos. O senhor trouxe de novo essa questão da humanidade, né? Foi negada a humanidade da população negra e, por isso, a dificuldade de se entender os direitos da população negra. Você acredita que isso, de alguma forma, continua no inconsciente da população brasileira, ao ponto da gente chegar hoje e sentir e perceber uma banalização de todas as violências em relação à população negra? Quando eu falo violência, eu estou falando de não direito à educação, saneamento básico, moradia, que são os direitos básicos, né? Básicos. Então, é o direito básico. O que é direito básico, né?
alimentação, moradia, educação, saneamento básico, e isso a população não E tem. o direito isso, a amar, né? E direito a amar. É fundamental. Isso. A gente banalizou isso no sentido de entender que essa população não tem realmente esse direito. Eu acho que o problema vai nessa direção, mas ele é mais sério ainda. Quando você tem 50 milhões de brasileiros num processo eleitoral, votar num projeto de negação de direitos fundamentais, né, mostra a magnitude do problema. Né, mostra a magnitude, não é um problema que está no passado. Ainda é um processo de negação da humanidade da população negra hoje. Quando você pega os direitos fundamentais, tem a ver com a população negra. Por isso, quando a população negra conquista esse direito, ela universaliza esse processo. Por exemplo, no SUS. Nós não tínhamos um sistema de atendimento universal antes da Constituição. Foi uma batalha política lá de pessoas no universo negro, que batalhou nisso. O resultado é que a gente universalizou o acesso à saúde. Né? Nós universalizamos na luta política negra o acesso à educação. Nós não tínhamos educação universalizada até os anos 80. Né? E quando nós adotamos as políticas públicas na universidade, nós universalizamos o acesso à universidade pública. Né? Quando esse projeto de universalização de direitos é negado num debate político, né, a fala das pessoas, né, dessa classe média, não é atrasada, é retrógrada, né, falando de negar direitos, de achar um absurdo pretos na universidade, pretos médicos. Essa fala, né, ela tem o cheiro do enxofre do racismo. Né, ela está impregnada dessa ideia. Né? Então, esse processo ele é brutal e ele é resultado de um fenômeno que, no nosso grupo de pesquisa, nós estamos chamando de descartabilidade humana no Brasil. Os 350 anos de escravização e genocídio indígena criou no Brasil uma descartabilidade humana que tem marcadores: gênero, étnico, racial e classe social. O Brasil ele mata, por ano, de 50 a 60 mil pessoas. Isso é assustador. Né? O Atlas da Violência tem mostrado esses dados. Né? E quem morre? São jovens pretos, pardos da periferia, mulheres, população LGBTQI+. O Brasil criou uma descartabilidade que é o país que mais mata negros, pobres, mulheres, gays, lésbicas, trans, indígenas. Né? Então, essa descartabilidade humana faz parte desse DNA desse país. Né? E a lógica racional disso é a destruição de corpos negros. Se você pega o massacre de Canudos e coloca as mesmas fotos ao lado da Vila Cruzeiro, de Jacarezinho, são os mesmos rostos, são as mesmas pessoas, a mesma cor de pele, a mesma condição, a mesma situação. Então, essa descartabilidade de negação da humanidade negra está presente ainda no discurso político. Né? Quando um presidente da República vai para a televisão e diz assim que não existe racismo no Brasil, né? Não é apenas negar o nosso direito à humanidade, é negar a nossa subjetividade e a nossa capacidade de perceber o que é perceptível. Né? Quer dizer, é negar qualquer autonomia cognitiva da população negra em relação ao seu destino, à sua vida. Então, um retrato do passado reeditado no presente. Por isso, nos obriga a revisitar aquilo que nossos velhos e velhas fizeram no passado, para recivilizar essa população no presente. Por isso que o racismo é algo muito sofisticado, né, professor? Eu gosto dessa palavra, né, quando vem dos movimentos dos ativistas que usam, porque o que é sofisticado? Que é algo que é muito difícil de você desfazer, que é algo muito bem feito, muito bem calculado, né? E isso, acho que esse modelo, né, esse projeto funcionou muito bem no Brasil, né? Tem um sucesso enorme no país, né? E eu vejo que isso funcionou muito, ficou muito claro nesse ano eleitoral, né? Se eu falar aí da questão das eleições, trazendo aí o nosso representante na política, trazendo essas declarações, e a gente observou nesses resultados que a gente vê um país claramente dividido. Sempre foi, mas a gente vê norte, nordeste de um lado, sul, sudeste de outro, pobres e ricos, negros e brancos. Eu queria a sua avaliação sobre isso, que eu entendo que isso ficou muito mais evidente agora, e não tem como a gente negar que o país está e sempre foi dividido. Mas as eleições trouxe isso muito claramente para a gente, trazendo os dados, os números, e aqueles mapas que a gente tem acompanhado aí, né, com as cores, e deixando muito claro, sendo que a gente sabe que Norte e Nordeste é onde a gente tem a maior parte da população negra e indígena do nosso país. Né?
Tem um fato importante, assim, o Fanon já falava isso, né? O racismo ele não é propriamente sofisticado, mas os mecanismos dele são sofisticados. Por exemplo, a grande sacada do racismo é fazer com que aquele que é depreciado se autodeprecia, né? Que é estimular naquele que é discriminado o auto-ódio. Né? Por exemplo, chama a atenção que todos os jogadores jovens milionários negros brasileiros apoiaram esse projeto. Né? Apoiaram esse projeto, né? São parceiros nesse projeto. Né? Se casam com mulheres brancas, né? Querem ser brancos. Né? O mundo não os vê como branco. Tanto é que eles chegam nos estados da Europa e as pessoas jogam bananas. Né? O mundo os vê como negro, né? Mas eles compram esse projeto por conta da sua subjetividade distorcida. Isso é sofisticado. Né? O racismo é brutal, né? Mas esses mecanismos são sofisticados. Né? E na política atual, houve uma reconstrução dessa ideia do século XIX, né? De que a presença negra tornava o Brasil atrasado, por isso que ela tinha que ser eliminada. Então, supostamente, o Norte e o Nordeste é tecnologicamente, segundo esse grupo, atrasado. Né? A grande estupidez em fazer essa afirmação é não sacar que essa população talvez seja a população mais lúcida que nós temos no Brasil, que vota de acordo com os seus interesses de sobrevivência, de acesso à política pública, à saúde, à educação, diferente de parte da classe média estúpida de São Paulo, que vota numa perspectiva do outro, né? Alienando o seu próprio direito. Então, o que você vê é uma distorção sofisticada para justificar a posição de humanidade dessa população que quer fazer a defesa dos seus direitos em relação à alienação desse grupo que faz a votação daquilo que nunca te pertencerá. Um pouco naquela linha que a Marilena Chauí falou há uns anos atrás. Né? Parte da classe média brasileira é uma aberração política, uma aberração étnica, deontológica e uma aberração cognitiva, né? Porque é tão alienada que se propõe a comprar o projeto do outro. Né? Agora, essas paralisações, numa dessas barreiras, alguém disse o seguinte: nós somos contra o comunismo. Gente, isso de uma... Não sabe nem o que é comunismo, professor. De uma estupidez atroz. Né? Eu entendo o discurso fundamentalista. Eu entendo o negro nesse discurso fundamentalista. Eu entendo e compreendo. Né? O racismo é tão brutal que o negro se apega a todas as possibilidades de sobrevivência e de vida. Eu entendo isso. Né? O que eu não entendo é essa classe média, branca, urbana, com acesso à educação, com acesso à renda, né? Que se propõe a ser tão repugnante do ponto de vista da política pública no Brasil. Parte da classe média, obviamente. Né? Então, isso é condenável. Né? Isso é fundamentalmente condenável. Então, essa política a gente já viu no século XIX. Limpa, eugenia, né? Mas é a política, talvez, a parte da população mais lúcida, mais inteligente, mais qualificada, mais capacitada, mais bonita, mais efetiva desse país. Na periferia de São Paulo, a mesma coisa. Na periferia de São Paulo também é a mesma coisa. As pessoas estão votando de acordo com os seus interesses. É mais SUS, mais escola, mais creche, mais trabalho, mais transporte público. É diferente dessa obtusidade da classe média. Né? Devo dizer que estive no Maranhão, né, nesse meio tempo, e nunca aprendi tanto sobre questão política, e tem a ver muito com isso que o senhor falou, realmente votar a população vota de acordo com seus interesses. Né? Elas sabem quais são os projetos, elas dão nome. Então, foi um aprendizado muito grande para mim em relação a uma formação, de fato, política, que, vivendo em São Paulo, eu não tive. E isso é uma coisa que você, no dia a dia das pessoas, está. Em São Paulo, você tem que ir num lugar específico ou ler alguma coisa, mas posso dizer que no estado do Maranhão está no dia a dia das pessoas, porque elas conhecem os projetos, elas sabem quem financia e quem banca os projetos. Então, de fato, votam de fato de acordo com seus interesses. E aí, professor, uma coisa muito importante que a gente precisa dizer sobre a questão das cotas. É algo inédito no Brasil? O Brasil inventou esse modelo? Por que quando a gente fala de cotas raciais, ainda no nosso país, parece que foi algo que existiu para beneficiar o negro
e isso nunca havia existido antes no nosso país. O Brasil inventou uma coisa, as comissões de heteroidentificação. Isso não existe, eu, pelo menos, não conheço, nem na literatura, tal, nenhum país que teve que passar por esse constrangimento tão brutal de ter uma comissão de heteroidentificação. As políticas de ação afirmativas, elas são invenção do século XX. Né? Eu gosto muito dessa ideia que alguns economistas apontam, né? Não é uma ideia, é uma questão factual, que o século XX foi o século da invenção da classe média. Não existia classe média no século XIX, como a gente conhece no século XX. E essas políticas públicas veio para atender essa expectativa da classe média. As políticas públicas no Brasil, elas nascem para criar essa classe média. De 1870 até 1930, ingressaram no Brasil alguma coisa perto de 3 milhões de europeus brancos. O objetivo era substituir a população negra no espaço de 100 anos, esse era o projeto. Quando essa população chega, toda a política pública para atendê-la são políticas públicas de ação afirmativas no formato de cotas. Né? Vinham com direito a adquirir crédito, a comprar casas, terrenos, podiam manter a sua religião, podia manter as suas relações, sua família, manter sua humanidade. Né? Vieram nessa situação, né? Construíram seu projeto sobre os cadáveres negros. Né? Esse é um fato concreto, né? De uma terra que foi toda alimentada pelo sangue negro, né? Pelo sangue e a carne negra. Então, construíram esse projeto com dinheiro público, no formato de cotas, porque era minoria, tiveram acesso à renda, tiveram acesso à educação. É importante salientar que esse foi um projeto instituído, né? A construção do Estado. A Constituição de 1824 não dizia que tinha racismo, não tinha escravidão no Brasil. A de 1890 institui o Código Penal, que é um sistema de encarceramento em massa do homem negro em especial, né, diferente dos Estados Unidos. Era para não quebrar a economia do Sul. No Brasil, é para aniquilar a população negra a partir da aniquilação do homem negro. A de 1924 é uma Constituição que defende a eugenia, só do Brasil e da Alemanha nazista. A de 1937 do Estado Novo. De 46 reconheceu a pluralidade religiosa sem criar nenhum mecanismo de acesso a essa pluralidade. A de 1967 foi da ditadura civil-militar e só se pensou nisso na de 1988, né, 100 anos depois da abolição. Então, é um modelo criado, é um projeto criado, uma política criada, que beneficiou a classe média, que sempre viveu no formato de cotas. Né? No Brasil, inclusive, o formato de cotas é inadequado. É inadequado. As políticas públicas surgem na Índia e tem uma dimensão magnífica no século XX, porque é adotada nos Estados Unidos. Mas cota é para minorias raciais, para minorias. Né? Você pega, por exemplo, a população negra dos Estados Unidos, se você incorpora toda ela no exercício da cidadania, não quebra o sistema, 12%. 12%. No Brasil, se você coloca toda essa população em acesso à cidadania, sua perspectiva política, ela quebra esse modelo. Ela destrói, são 56% de pessoas. Ela quebra esse modelo. Se você, por exemplo, institui direitos a 50% das mulheres negras, que é o maior grupo humano no Brasil, ela quebra esse sistema. Todas as mulheres negras têm renda menor do que 1% dos homens brancos mais ricos. Então, quebra o sistema. Então, o modelo de cotas é um modelo ainda atrasado para a realidade política social brasileira. Deveria ter uma política de ação afirmativa baseada na presença do negro no território brasileiro, de 56%. Aí quebra esse modelo, destrói esse modelo. Então, quando a gente pensa nas políticas de cotas, tem que levar em consideração que ela é uma política adotada no mundo inteiro, com maior ênfase a partir dos anos 40, 50, quando começa a ter independências dos países. A Índia é uma das primeiras a adotar essa política. Chega tardiamente no Brasil, entre 45 e 80, todas as principais economias adotaram as políticas de ação afirmativa nesse formato de cotas para mulheres, para estrangeiros, para minorias étnicas, raciais. O Brasil só vai adotar isso no século XXI, de uma forma a manter o ingresso de uma parte da população negra. O nosso objetivo, inclusive, é fazer com que essa minoria negra que entra nesse espaço não seja seduzida pelo canto, e achar que agora faz parte do jogo, está junto. Tal. Nosso objetivo nunca foi levar jovens negros para serem reprodutores do capital na universidade.
É para romper com esse modelo. Sempre foi o projeto que se pensava nos anos 70, nos anos 80. Então, cotas existe no mundo há muitos anos, né? Foi um fenômeno do século XX, já existia no Brasil. A população branca imigrante, ela recebeu uma política de cota do Estado durante 60 anos, fez com que ela saísse à frente da população não branca na sociedade brasileira. A política pública para o negro era o aniquilamento, para o negro e para o indígena. A política pública para a população branca foi ter acesso à renda, à educação, ao território e ao poder político durante muito tempo. Então, isso não é novidade no mundo. O que é novidade é o Brasil, a maior nação negra fora da África, só adotar essa política no século XXI, quando essa política está sendo questionada no mundo inteiro, né? Porque ela já cumpriu suas etapas em determinados locais. No Brasil, nós nem iniciamos um modelo próximo de superar as desigualdades. Então, cotas já existiam há muito tempo. Eu, pessoalmente, acho que nós deveríamos ter uma política de ação afirmativa muito mais radical do que as cotas, né? As cotas são políticas de minorias raciais e não é o que a gente precisa no Brasil para, de fato, mudar essa realidade política social. Eu voto no senhor para ministro da Educação, hein? Eu vou votar no Haddad, que é melhor. Foi um bom ministro. Professor, o senhor citou aí bem no começo da sua fala sobre a heteroidentificação. O Brasil inventou isso. Explica para a gente o que é isso nesse contexto das cotas raciais dentro das universidades. Bom, eu tenho que confessar que nós nunca tínhamos pensado na necessidade de uma comissão de heteroidentificação. Eu duvido que tenha tido alguém uma criatividade tão extraordinária nos anos 70, 80, 90, e falou, pô, nós precisamos de uma comissão de heteroidentificação. Nós nunca imaginamos isso. Nunca imaginamos isso. Mas eu acho que essa natureza oportunista, arrivista, racista, né, dessa classe média, criou a necessidade das políticas de heteroidentificação. As políticas de heteroidentificação surgiram no Brasil a partir da posição do ministro Lewandowski, a partir da escuta feita ao movimento social de negros. O movimento social de negros já tinha observado na sociologia brasileira uma característica que no Brasil é mais forte o racismo de marca do que o racismo de origem, né? A cor da pele tem um fator fundamental. A estigmatização do negro desde o século XIX criou isso no Brasil. Nos Estados Unidos, não, é origem. Independente da sua cor de pele, textura de cabelo, se você tem a proximidade com a ascendência negra, você é negra. No Brasil, é a marca. É a cor da pele, a textura do cabelo, o aspecto fisionômico, a roupa que você veste, né? Isso que tem definido o lugar do negro na sociedade brasileira. Então, a partir dessa leitura, influenciou na decisão do voto do ministro. Né? Quando você lê o arrazoado que ele faz sobre o voto, você vê todas as digitais políticas construídas pelo movimento negro desde os anos 80 no Brasil, desde os anos 70 no Brasil. Ela tem, por princípio, criar um mecanismo, não é para barrar o branco, não é para barrar o branco. O objetivo é assegurar o acesso do negro. É muito diferente isso. Por que isso? Porque as fraudes estavam sabotando a política pública, né? Impedindo a política pública de ser efetivada. Professor, quando você fala de fraude, eu quero uma explicação sobre isso. Que tipo de fraude, quando a gente fala desse assunto especificamente? Das mais diversas, né? Por exemplo, primeiro as pessoas vão criar a comissão de heteroidentificação falando que era impossível identificar que era negro no Brasil. Eu cheguei a brincar na nossa universidade, falando, não, a gente monta uma comissão que tenha um policial militar, que tenha um segurança de shopping, que eles... Rapidinho eles identificam para a gente, identificam, né? Isso, né? Mas qual que é a questão central que me parece fundamental nesse debate, nessa discussão? É para assegurar o direito da população negra ao exercício da cidadania. Então, quais foram as fraudes? Independente da sua tipificação. Às vezes a pessoa ela acredita que ela é parda, né? Quando nós associamos o preto ao pardo, esse cara que é mal informado, ele pula fora. Pega um exemplo, o ACM Neto. Ele se autodeclarou pardo. Aí, no debate, o cara falou assim, então você é negro. Eu falei, não, eu sou pardo. Eu falei, não, para a política pública, preto e pardo são negros. Então, você... Não, negro eu não sou, eu sou pardo. Então, logo quando você fazia essa associação com o negro, esse autodeclarado pula fora. Só um detalhe, a autodeclaração é importante.
ela foi uma política pública importante conquistada pela população negra, né? Nos anos 80, a gente fazia uma campanha chamada Não Deixe Sua Cor Passar em Branco, né? Para declarar-se negro no IBGE. Foi importante para a definição de políticas públicas, né? Quando o IML coloca lá a cor da pessoa, a gente sabe como é que as pessoas estão morrendo. Por isso que a gente diz que 75% dos jovens mortos são negros, porque tem lá o dado. Então, a autodeclaração é importante. Mas, para efeito da política pública, ela começou a corroer o direito do acesso do negro ao exercício da política pública. Então, o cara mal avisado, eu me vejo como pardo, então me autodeclaro. Então, esse é um tipo de ação fraudulenta. Em outros casos, porque não tinha comissão de heteroidentificação. Como é autodeclaração, vou lá, me autodeclaro e tenho direito à política. E vigio isso durante muito tempo. Né? De 2012 até 2013 e 2014, foi comum esse tipo de fraude. Né? A pessoa nunca se declarará preta ou parda, no ato do vestibular ou acesso ao serviço público se declara, não tem comissão, resolve o problema. Né? Também é um tipo de fraude. Mas as fraudes mais dantescas que a gente viu foi das pessoas aplicarem botox no nariz, nos lábios, de fazer bronzeamento artificial, de fazer encaracolar o cabelo, né? Então, assim, fraudes assim, assustadoras, né? E algumas eram de fundo psicológico. Eu me recordo de numa banca, estar conversando com um garoto, branco, loiro, dos olhos verdes. Ele falou, mas eu me sinto negro, minha alma é negra. Aí eu contei para ele uma história que de fato aconteceu comigo. Eu estava passando aqui na cidade de Abril, era assessor da reitoria, que é aqui no centro de São Paulo. Então, eu estava voltando do jantar, estava tendo uma batida policial. Todo preto sabe que vai ser parado onde tem batida policial. Todo mundo sabe disso. Todo negro sabe disso. Falei, bom, vão me parar, com certeza. Aí passei pela batida, um cara, ei, você aí, tal, você tal. Olhei, falei, você está falando comigo? Eu falei, tem outro negro de camisa vermelha na rua? Eu falei, não, policial, me desculpe, é que eu me autodeclaro branco. Não deu certo. Não funcionou. Por que será, professor? Não funcionou. Né? Então, essa eu acho que é o espelhamento gritante da ideia para a gente mostrar o que é isso. Se fosse isso, bastava a gente se autodeclarar branco, acabava o racismo no Brasil. Acabava o racismo no Brasil. Então, não dá para você tolerar esse tipo de ação. Por que isso? Isso que eu acho que é fundamental. Quando a gente começou a expulsar as pessoas na universidade, o pessoal, pô, mas você não fica chateado, tal? Eu falei, não. Porque a história desses que nós estamos expulsando eu conheço, mas eu não conheço as histórias dos que não entraram porque eles fraudaram. Muitas vezes o jovem negro ele tem uma única oportunidade de prestar vestibular. Né? Perdeu aquela porta de possibilidade, ele arrima de família e vai para o mercado de trabalho. Nós pegamos agora os últimos dados, assim, assustador. Caiu vertiginosamente a inscrição no vestibular de jovens negros, de jovens homens negros. Caiu de forma assustadora em todas as universidades públicas. Ou porque ele vai para o mercado de trabalho, o homem, o menino negro, vai para o mercado de trabalho, ou está sendo massacrado pela violência social. A gente precisa investigar esse dado. Né? Então, essas histórias nós não conhecemos. Então, as comissões de heteroidentificação é uma invenção da mediocridade, da brutalidade, do racismo brasileiro. É uma resposta a essa brutalidade, mas ela não nos permite ainda fazer a leitura e a compreensão daqueles que não puderam fazer a sua narrativa porque foram excluídos pela fraude no sistema de ações afirmativas no Brasil. Aí, professor, o senhor trouxe essa coisa da fraude, né? E trouxe um outro termo que tem muito a ver com isso, que é a questão da mediocridade. Eu tenho a sensação que isso acontece porque esses 20% aí, que é para as cotas raciais, dá a entender para essas pessoas de que está garantido, que não tem processo de vestibular, que não tem nada, que ele simplesmente só vai se inscrever e tudo vai acontecer. Qual que é a sua avaliação, o senhor que está acompanhando de perto, que viu e que tem muitas histórias em relação a isso? Tem uma construção muito interessante do que a gente chama de circuito de vulnerabilidade, onde está a população negra, em função da situação histórica do racismo no Brasil, e um circuito de privilégio da população branca. Eu fiz uma observação de 2 alunos que ingressaram na universidade no mesmo momento, um branco e um aluno negro. Os dois muito bons, com jornalismo do campus de Bauru. Eles tiveram o mesmo desempenho na graduação, os dois foram bolsistas de iniciação científica, os dois foram para o mestrado.
No mestrado, o branco pôde se dedicar a isso, exclusivamente a isso. O jovem negro, ele não estudou, não fez mestrado com bolsa, porque a bolsa era muito baixa. Ele termina o mestrado, vai para o mercado e está num projeto maravilhoso, um projeto fantástico que ele está fazendo sobre jornalismo negro, e o branco continuou. Aí o branco foi para o doutorado, com bolsa sanduíche, parte no Brasil, fora no Brasil e tal. Então você pega essas duas trajetórias de dois jovens brilhantes, mas o resultado deles na universidade é diferente, né? Um reproduz o circuito da vulnerabilidade, que é o negro, e o outro, que é o branco, que reproduz o circuito dos privilégios. Essa que é a questão central. Esse circuito do privilégio ele nunca foi questionado, né? Ao chegar no hospital, ao chegar numa escola, ao chegar em qualquer espaço onde o seu privilégio estava assegurado, né? O que a política de ação afirmativa faz é tensionar essa relação. Expõe, de uma certa forma, o privilégio que esse grupo sempre teve, expõe, e põe para esse grupo do círculo de vulnerabilidade a necessidade de dissolver essa situação, de radicalmente ser contra a situação. Um dado muito interessante é que ainda hoje essas políticas, por serem de cotas e não de ação afirmativa, ela faz com que o jovem negro que entra na universidade, uma situação muito diferente do jovem branco, muito diferente, não seja efetivamente o jovem preto da periferia do sistema. Então, são jovens de escolas públicas muito boas, ETECs, etc., etc., em situação diferente do jovem branco que chega na universidade. Se fosse uma política de ação afirmativa, nós íamos pescar esse jovem que está na periferia do sistema. É ele que precisa ter acesso à renda, à educação, ao território. Então, nós estamos num processo em que nós estamos aprendendo a compreender a magnitude do racismo no Brasil. Ele é tão profundo que mesmo as pessoas que têm direito às políticas públicas não conseguem usufruir desses direitos, o que faz com que o privilégio branco fique muito mais acentuado. Então, é natural. Eu me recordo que, numa banca de heteroidentificação, uma mãe falava, mas meu filho ele é tão bom, ele estudou tanto, ele tem mérito para entrar. Eu falei, mérito tem aquele que não teve as condições. Seu filho está aqui. Sim. Mérito é isso, né? E disse para ela, depois de uma longa dissertação, que não há mérito em sociedades iguais. Não houve mérito no apartheid, não houve mérito no Jim Crow e não há mérito no racismo no Brasil. Então, é essa que é a questão central. Por isso que eu falo que essas políticas expõem a mediocridade quem está no circuito do privilégio. Ele é obrigado a se olhar no espelho e reconhecer os traços da mediocridade na sua face, né? Diferente do jovem negro, né, em qualquer lugar que ele chega. Discutindo uma vez, conversando numa orientação com uma orientanda minha, ela falou, Juarez, eu acho que eu estou com a síndrome do impostor. Então, como? Como síndrome do impostor? Sua mãe empregada doméstica, seu pai pedreiro, ralaram pra caramba, você está aqui, vai fazer mestrado, está indo para o doutorado. Que impostor é você? Essa é uma prerrogativa do branco. Essa não é uma prerrogativa negra, na minha opinião, lógico. Sim, né? sim. Porque as condições com que aquela pessoa, que ela lidou a sua vida inteira, não permite ela imaginar-se fraudadora em hipótese alguma, impostora em hipótese alguma. Não tem espaço para isso. E aí, professor, tem eu queria que a gente voltasse a falar um pouco mais sobre o perfil desse aluno negro que entra pelas cotas. O que a gente tem observado são alunos que vêm de um ativismo, né, ou construído a partir do movimento social de negros. Muitos chegam com a característica de ter passado por essas estruturas, cursinhos, né, muitos cursinhos negros, cursinhos comunitários, passaram por ativismo comunitário, ou na igreja, ou no movimento social de negros, ou nas áreas negras, né, passou pelo candomblé, pela capoeira, pelo hip-hop, pelo funk. Ela chega com uma certa percepção diferente na universidade, né? Isso tem sido um fator fundamental e importante, que ele já vem com esse perfil e é um perfil questionador, né? Um perfil que questiona o ensino bancário, que questiona os mecanismos de pesquisa científica, a extensão universitária, questiona muito isso. Mas também, e quero chamar a atenção disso, é um perfil de um jovem questionador que procura compreender os seus direitos, mas é um espaço mais hostil para esse jovem do que era no passado. Porque no passado, eu fui jovem negro numa universidade que tinham poucos negros, né? No passado, éramos tão poucos que a gente não tinha um impacto provocativo naquele meio ambiente, né? A não ser nos momentos de enfrentamento político.
né? Agora não. O jovem negro já chega, por parte de uma política pública, ele já é visto de forma diferente na sala de aula, né? A sociabilidade dele tem uma enorme dificuldade. Por exemplo, repúblicas. Né? Que república que eu vou ficar? Onde é que eu vou me sociabilizar para poder enfrentar essa situação? E, na minha opinião, muito de percepção percebida, não é percepção real, acho que valeria a pena uma pesquisa sobre isso, intensificou-se a violência em relação à jovem mulher negra, fica mais sozinha na universidade. Em especial as jovens negras retintas. Retintas. Quanto mais pretas essas meninas, mais tem sido a violência dessas meninas. Tem uma que faz parte do nosso grupo de pesquisa, e conversando com ela, assim, eu ouço os ecos das ativistas negras na universidade nos anos 70, nos anos 80, sobre a questão da solidão da mulher negra. Então, a gente avança, né, nas conquistas, e os mecanismos de tentar negar a nossa humanidade avançam também, né? E isso tem sido muito brutal, na minha opinião, para as mulheres negras. Aí, nesse sentido, professor, vale a gente falar e destacar a importância do acolhimento dentro da universidade, né? Hoje se discute muito a questão de diversidade e inclusão nas empresas, a gente fala da questão de acolhimento. Queria entender como que a universidade, né, vê esse jovem que chega. O senhor falou que o perfil é desse jovem mais ativista, então nos dá a sensação de que talvez ele esteja mais preparado psicologicamente para enfrentar o que ele vai encontrar ali nesse espaço que é hostil e racista. Mas qual a responsabilidade da universidade de ter um acolhimento, de ter letramento racial? E a gente está falando aí de professores preparados para dialogar e para conversar com esses alunos, para que ele permaneça ali até o fim da sua graduação, ou do seu mestrado, ou do seu doutorado, porque a gente sabe que tem desistências nesse processo por uma questão racial que nem sempre é discutida dentro da universidade. Sim. Nem sempre é validada, né, como um fator de desistência, de evasão, por exemplo. Sim, o índice é alto, né, a partir dessa perspectiva. Eles são muito jovens, têm letramento racial, mas são muito jovens, estão completando o letramento racial deles na universidade. Portanto, a responsabilidade não é deles, a responsabilidade é institucional. Há uma situação que eu acho muito legal. O professor Milton Santos, ao falar sobre a globalização, ele desenvolveu uma metódica muito, muito sofisticada, né? Ele diz o seguinte: existem 3 globalizações numa globalização. Uma perversa, uma de fabulação e uma de possibilidades. Eu tenho usado essas categorias de análise para poder entender a universidade. Existem 3 universidades numa. 3 universidades numa única universidade. As 3 estão juntas, disputando projetos políticos na universidade. A Universidade da Perversidade, que é essa universidade do século XIX, né, onde está o poder político da instituição, os professores, o grosso dos professores titulares, os grossos dos professores de alta produtividade na universidade, muitos estão ali, contrários às políticas de ação afirmativa, sobre a argumentação de que isso faz cair a qualidade na universidade, contrário à ampliação da participação democrática de alunos e servidores técnicos administrativos na estrutura da universidade. Universidade perversa, tem isso sim, né? Existe uma universidade perversa. A universidade das fantasias, né, da fabulação. Olha quantos entraram, tantos por cento, olha onde eles estão em todos os cursos, etc, 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 etc. Um pouco como eu brinquei aqui no começo, nós éramos uma quantidade de professores na faculdade, que eu sou vice-diretor, hoje nós temos 50% a mais, nós éramos 2, viramos 3. Então, os números, muitas vezes, indicadores que muitas vezes fantasiam uma determinada realidade, uma determinada situação. E há a Universidade das Possibilidades. Essa universidade de possibilidade é a que nós estamos construindo, né? Essa universidade da possibilidade, ela precisa pensar para além desse acolhimento dos auxílios, né? Nós precisamos de um aluno em que o professor na sala de aula, uma universidade com o professor na sala de aula, entenda que ele é um aprendiz e diante dele tem um jovem que é um mestre, né? Isso muda pra caramba a percepção do professor em sala de aula. É que ele quer pesquisar não aquilo que os institutos de pesquisas acham que deveria ser pesquisado, mas quer conhecer sua realidade,
que ele quer fazer extensão na quebrada, que ele quer ter um professor negro, ele quer ser atendido por um servidor técnico negro. Então, toda essa política de acolhimento, ela ainda está restrita a uma parte da universidade, que é essa universidade das possibilidades. Manter essas políticas é importante para a gente dissolver a fabulação dessa universidade da fabulação e enfrentar a perversidade dessa universidade, da perversidade que existe. Só é possível fazer isso na universidade pública, democrática, gratuita, inclusiva e acolhedora. O projeto que tenta sabotar essa universidade é um projeto racista. É um projeto racista. É apresentado pelo o candidato que foi eleito a governador no estado de São Paulo e ao candidato derrotado na presidência da República. Destruir a universidade pública, assim como destruir o SUS, são projetos racistas na sociedade brasileira. Para a gente poder, de fato, criar uma universidade que nós precisamos, essa universidade da possibilidade precisa ter estofo para isso, né? Precisa ter tempo para isso. Né? Ficaram 100 anos inventando uma universidade da exclusão, a gente não pode destruir isso e reconstruir uma nova universidade em 10 anos. Né? Acho até um absurdo pensar que as políticas têm que ser revistas a cada 10 anos. Né? Revista é uma coisa, né? Eliminada é outra coisa. Da mesma forma que o branco teve política de ação afirmativa de cotas gratuita para ele durante muito tempo no Brasil, sem um marco temporal, nós achamos que nós, negros e indígenas, temos que ter o mesmo direito na sociedade brasileira. Com certeza os desafios são enormes, né, professor, como o senhor trouxe. Então, para a gente já seguindo aqui, finalizando, qual é a expectativa para ir para os próximos 10 anos, quando a gente pensa a lei de cotas raciais no Brasil e pensando essa universidade que o senhor está trazendo para a gente, aí, cheia de desafios em relação à permanência e todo esse acolhimento que deve ir para além da estrutura desse jovem negro que está chegando e que vai continuar acessando a universidade, porque não vai recuar, né? Eu sou otimista. Minha mãe foi empregada doméstica e ela dizia o seguinte: se você tem sonhos medíocres, suas realizações serão medíocres. Né? Eu sou otimista. Há 100 anos se desenhava o final da população negra e da cultura negra no Brasil. Nós não apenas estamos aqui, como crescemos na nossa presença. Combinamos de não morrer, né? Combinamos de não morrer. Né? Eu sou otimista, sou um cara do Ogum, sou otimista, extremamente otimista, levando em consideração 4 fatores. Né? Primeiro, que nós precisamos tornar mais aguda a luta contra o racismo dentro e fora da universidade. A universidade não é um ente mítico, né? E não se resolve esses conflitos só dentro da universidade. Tem que ser na sociedade. Né? Nós precisamos fazer um enfrentamento desse modelo que se chama hoje neoliberal, que é o modelo da execução física da população negra. Não tem alternativa dentro desse modelo. Segundo, acho que nós precisamos voltar a pensar a organização negra como os velhos pensaram no passado. Né? A organização negra é onde o negro está. Né? E ele precisa ter um projeto político de enfrentamento ao racismo, ao preconceito, à discriminação racial. Terceiro, nós temos que ter mais políticas públicas. E não é políticas públicas específicas para a população negra, não. É políticas públicas mesmo, que discuta, por exemplo, o negro na economia, na administração pública, na saúde, na reforma agrária, na sustentação da Amazônia. Né? Não existe um espaço específico para nós discutirmos, negros discutirmos. Nós queremos discutir toda a realidade política social brasileira. E quarto, assim, eu acho que esse é um compromisso que nós, negros, temos que ter. Nós não podemos adotar o modelo que foi adotado nos Estados Unidos, de largar os mais pobres na periferia e no gueto, né, para serem carbonizados pela violência racial no Brasil. Nos Estados Unidos, você tem a violência racial, no Brasil, você tem a brutalidade racial. Acho que, eticamente, todos nós, negros, que temos condições de gritar contra o racismo, temos a obrigação de fazer isso. E não abandonar a população negra pobre na periferia para ser carbonizada pela violência racial. Eu vou usar uma metáfora, se vocês quiserem cortar, vocês cortam depois. Mas eu acho que todo negro, toda negra que consegue colocar a cabeça para fora da merda do racismo, tem a obrigação de gritar contra o racismo. Acho que é fundamental, isso é decisivo. Esse é um compromisso ético que nós temos com os nossos coletivo, velhos. Né? Que nós temos com os nossos velhos e com as nossas velhas. Né? Eles estão vivos e a única razão deles estarem vivos é nós estarmos vivos. Né? Como disse um filme aí do Spielberg, um personagem fala isso. Né? A única razão deles existirem é a nossa existência. Né? Então, é uma responsabilidade nossa. Né? Falou dos velhos, eu fico emocionada, confesso. Tenho muito respeito pelos nossos mais velhos, como, né, mulher quilombola que sou. Professor,
dica de leitura, o que as pessoas precisam ler, não só para entender as cotas raciais, a importância, mas para a gente ser uma sociedade de fato antirracista, né? Esse termo foi usado tanto que chegou no momento que esvaziou, né? Ninguém entende o que é ser antirracista na prática, né? Mas está todo mundo usando, né? Todo mundo é. Eu quero como racismo estrutural, é uma palavra fetiche, né? O branco usa para falar, olha como eu sou desconstruído. Essa educação antirracista também é bem bonita. É muito bonito. Tal. Mas eu ainda insisto, tem uma leitura que eu acho que é obrigatória, assim, que a História Geral da África ainda precisa ser lido, né? São livros que estão à disposição nas redes sociais e eles falam desde o surgimento, desde a primeira revolução tecnológica no mundo, que é o surgimento do negro na África, né? da humanidade na África. Né? Sei que está sendo produzido um novo livro que dá continuidade a esse projeto. Acho que é importantíssimo, fundamental, para entender que existe uma complexidade do povo africano civilizando o mundo. E tem um professor aqui da Universidade Federal de São Carlos, o Walter Silvério, que é o responsável pela coordenação desse livro da Unesco. Acho que é fundamental lê-lo, né? Acho que é fundamental ouvir os velhos sambas, né? Fundamental. Estava um dia desse ouvindo uma música do Noel Rosa, né? O Feitiço da Vila. Aí o Noel Rosa, assim, eu não tinha prestado atenção na música. Aí o Noel Rosa fala que o feitiço da vila agora era um feitiço sem farofa, sem vintém. Falei, que canalha, embranqueceu o samba, né? Então, ouvir esses sambas, que é importante, porque nos dá noção da profundidade e a complexidade que está sendo narrada ali. Por exemplo, tem um samba do Cartola, em que ele fala abismo que cavasse com teus pés. Né? Quando eu penso nisso, eu penso que o negro é negro que quer ficar branco, quer se fingir de branco. Né? A Comissão de Heteroidentificação Branca não lê como branco, né? Então, lá na frente, ele vai ter uma porrada em relação a isso. Então, acho que ouvir esses sambas, acho que é importante e tal. E uma coisa que eu tenho recomendado são os trabalhos dos jovens pesquisadores negros na universidade que têm abordado coisas legais, né? A Thaís, por exemplo, tem um trabalho que tem que ser lido, né? O companheiro dela tem um trabalho que tem que ser lido. Os trabalhos novos têm que ser lidos, né? Que o pessoal está produzindo. Sem o ranço do intelectualismo. Sim, sim. Pegar aquele material e aprender com aquele material. Né? A gente estava conversando agora que a Adriana Barbosa, que está envolvida nesse projeto com vocês, né, foi me orientando na universidade. E ela discutiu o Feira Preta, né, que é um projeto muito bem sucedido. Né? O Alma Preta, que é uma agência de jornalismo negro e tal, foi um projeto de orientação que eu fiz. Né? E o cara hoje, o Pedro Borges, é o cara que está tocando isso. Então, assim, não ter preconceito em ler o que está sendo produzido pelos jovens negros ativistas na universidade. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Para não cair na armadilha das palavras fetiches. Né? O cara fica inventando o racismo estrutural. Pisou no meu pé, o racismo estrutural. Né? Porque isso isenta o branco da responsabilidade que ele tem de fazer o enfrentamento ao racismo, de ter um movimento de fato antirracista branco na sociedade brasileira, que é fundamental. Como foi na África do Sul, como foi nos Estados Unidos, vai ser fundamental no Brasil. Então, eu diria, leia o mundo com os olhos negros. Professor mais amado do Brasil, minha gente. Professor, você falou do samba, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do axé. Sim. Eu estava ouvindo o Olodum já faz um tempo, aquelas letras super complexas, e fiquei pensando, cara, a primeira vez que eu acho que eu ouvi falar sobre o continente africano e detalhes e histórias foi com axé feito por essa galera que veio da Bahia, e a gente nunca prestou atenção, de fato, na complexidade dessas letras, né? De quanta informação e quanta história que elas a música do Ilê, né? Que bloco Ilê, esse eu quero saber? Sim, é o mundo negro que viemos mostrar para você. Branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tomaria banho de piche, ficava preto também. Eu não te ensino minha malandragem, nem tenho pouco minha sabedoria. Quem dá luz a cego é Bengala Branca e Santa Luzia. Então é isso, é uma filosofia negra. Né? E as músicas de axé. Né? Eu estava um dia desses conversando com um grupo, e tem uma cantiga que se canta aqui no Brasil, né? Au, choro, ilê, au, choro, ilê, au. Os caras cantam isso há mais de 500 anos. Diz o seguinte, aí, né? Ninguém vai poder me impedir de fazer a louvação dos meus ancestrais. Pô, isso é do caramba.
Caramba, então vamos nos debruçar sobre a filosofia negra feita pelo povo negro, isso ajuda bastante também. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Um aprendizado muito grande. Eu que Muito agradeço. obrigada. Eu que agradeço.